pensamento intrusivo, ele é muito típico em 2 momentos. O conceito de influência vai ter que passar por uma repaginada. Eu só combato pensamento com ação. Eu acho que influência é uma coisa, meu querido, que tem que ser inspirar pessoas positivamente. Pensamentos intrusivos, o nome diz, se introduz na nossa mente independente da nossa vontade. Se nós fôssemos os nossos pensamentos, nós seríamos péssimos. A gente ia ter corpos espalhados pela rua. Porque quantas vezes você passa por uma pessoa e queria que a pessoa morresse? A gente não tem uns pensamentos desses? Nós não somos o que pensamos, gente. Pensamento é algo produzido pelo cérebro. Sempre no instinto viajar, de... ela tira o sapato e coloca em cima da tua poltrona aqui no avião. Aí você fala, pô, podia... Beijo o avião, benze, tudo bem. Mas assim, achar que isso vai mudar a realidade não muda. Aí é a nossa dificuldade. O pensamento intrusivo, ele é muito típico em 2 momentos. Quando o meu nível de ansiedade está muito alto ou quando o meu nível de depressão começa ou está se elevando. E aí a gente tem que tratar. Porque assim, a única coisa que, independente de um tratamento formal, é a ação. O pensamento intrusivo, se você não partir para uma ação, você não neutraliza ele. Eu só combato pensamento com ação. Pensamento com pensamento eu não consigo combater. É o mesmo nível de vibração. Exatamente, eu tenho que trocar. É o que você falou do exercício físico, da música. Eu tenho que agir. Faz sentido. Eu tenho que agir. Isso é uma coisa. Agora, tem níveis de pensamentos intrusivos tão ruins que você tem que procurar ajuda. Uma das coisas que eu hoje... Remédio ajuda. Mas olha, eu nunca vi tanta eficácia para pensamento intrusivo nesse momento como a estimulação magnética transcraniana ou a corrente contínua, que é uma coisa impressionante. Impressionante. Assim. Tô falando porque já fiz em mim. Toda vez que eu proponho um tratamento para um paciente, eu fiz. Então, assim, as técnicas neuromoduladoras que a gente hoje tem, estimulação magnética, corrente contínua, neurofeedback, ajuda muito. De que forma a compulsão por redes sociais está impactando a saúde mental das novas gerações? Muito. Fala um pouco disso também. Esse conceito de influência vai ter que passar por uma repaginada. Porque, assim, tem gente que influencia a gente. Eu olho algumas... pessoas se dizem... Não, e bota o título, né? É interessante que as pessoas têm mais título que a gente a vida inteira. Eu fico olhando assim e falei, meu currículo é muito pouco. Porque a pessoa bota lá coach, influencer e não sei o quê, e papapá. Instagrammer. Gente, Instagrammer. TikToker. Aí eu falei assim, gente, eu não sabia que eu era isso tudo também. Não, pensando bem, que eu acho que influencer é uma coisa, meu querido, que tem que ser... inspirar pessoas positivamente. Não dá para ser influencer, porque a maioria dos que eu vejo hoje é influencer assim, eu olho e falo assim, tudo bem, exatamente assim que eu não quero ser. Desinfluencer. Exatamente. Gostei. Que a gente tem que saber. Então, vou colocar na minha bio, desinfluencer, porque assim, você, Vilela, novamente o conceito de felicidade, né? Você tem que ser fruto. Você tem que ser fruto para os outros. Se você, a essa altura da vida, nós, que a gente tem a mesma faixa etária, se a gente não está inspirando, e é tão bacana quando eu encontro jovens que falam, vou fazer medicina por você, vou fazer não sei o que lá, eu quero um dia ser como você. Eu falei, pelo amor de Deus, seja melhor. Você tem condições de ser melhor, que eu quero ser uma velhinha que vai beber no seu... mais pra frente, né? Se a gente não inspirar pessoas, não serviu para nada. Nada, foi em vão. Foi em vão mesmo. Hoje a gente já sabe que é um vício como outro qualquer. Tá dentro do padrão de vícios, dos jogos. E eu acho tão interessante que quem fica anunciando bota assim... não se esqueça, jogue com moderação. É que nem chega... Toma cocaína, mas só um pouquinho. Só um pouquinho. Gente, é surreal isso. Porque aquilo é feito para você viciar. É feito para viciar. Eu acho que as coisas começam a buscar um centro, né? Por exemplo, está se discutindo, acho que aqui em São Paulo já começou, a questão de proibir celular nas escolas. Tá certo, é o mínimo. Você imagina um professor tendo que competir com o celular. Ele está competindo com toda a informação
todo entretenimento do mundo. É impossível. E aí como é que estabelece respeito? É. Não tem como. Então, assim, vai ter criança que o pai vai descobrir que vai ter abstinência. Vai. Infelizmente, vai passar por isso. Mas vai ter que ser assim. Tem que ser. Tem que ser. Tudo é uma medida. E o que acontece nas redes sociais é que você começa, e isso já está provado nos estudos, você começa a se sentir, para a autoestima é péssimo, porque você começa a se comparar, principalmente os jovens e adolescentes, com o que ele vê. Então ele se acha péssimo. Exato. E começa uma coisa que é comparação. A pior coisa que pode acontecer é você querer se comparar ao outro, porque você nunca vai ser outro. Você é um ser único, você é um artigo de luxo. Então quando você fica se comparando a outra, a possibilidade de você cair num vazio e numa frustração é imensa. É imensa. Eu acho que vai ter um ponto de regular. A gente se ilude achando que a gente tem muitas escolhas, a gente tem poucas escolhas. É? Eu acho. Porque a impressão que a gente tem hoje em dia, você abre o iFood, tem milhares de opções, você abre... Mas isso a um nível mais superficial. É. O excesso de escolhas, eu acho que está fazendo uma coisa com a humanidade, o excesso de entretenimento, de possibilidades, está fazendo uma coisa com a humanidade que é tirar da humanidade aqueles gênios que transformaram o mundo. Me chuta aí o último gênio da humanidade. Para você. Einstein, eu vou chutar Tesla, vamos lá. Tá. Isso está no século passado, concorda? E aí você fala, mas com tanta tecnologia, onde estão os gênios? Porque na realidade nada foi descoberto. Tudo que está aí hoje... É uma evolução. É uma evolução do que foi descoberto. Exato. Né? Então o que está acontecendo é que o excesso de entretenimento, o excesso de possibilidades está fazendo a gente deixar de se aprofundar nas coisas. E para a gente descobrir coisas novas, você tem que focar e se aprofundar. Então hoje você tem uma geração muito hábil tecnologicamente, mas muito superficial quando se trata de pensar a vida. Aí se você jogar isso para sentido e propósito, eles estão totalmente perdidos. Totalmente perdidos. E tem uma coisa nessa geração, e nas gerações, né, que eles querem atingir coisas materiais muito rápido. E o pior, atalhos, como se na vida não tem atalhos, não tem jeito. A vida é um game que, assim, se você pular etapas, a vida vai te jogar pra volta. Volte 3 casas. Volta 3 casas, não tem a menor dúvida. E isso faz com que você tenha hoje jovens que estão materialmente muito bem, e muito rapidamente. Verdade. E ao mesmo tempo... A tecnologia possibilita isso, né? Possibilita. E cai num vazio que é abissal. A gente nunca teve tantas pessoas tirando a vida e tão jovens. Não precisa muito. Porque as pessoas realmente começaram a acreditar que ter tudo é material. E tudo, na realidade, é sentido e propósito.